E aí, pessoal, tudo bem? Digamos que uma pessoa viva em um país com 100 milhões de habitantes e que a eleição presidencial esteja próxima. E nela existem dois candidatos, o candidato A e o candidato B. E mais ainda, digamos que as pessoas desse país sejam bastante participativas a ponto de cada uma votar em um dos candidatos. E a porcentagem de votos para o candidato B podemos chamar de P, e o restante das pessoas votam no candidato A, ou seja, 1 menos P. E essa aqui, se você não lembra, é uma distribuição de Bernoulli e existem dois valores possíveis para uma amostra. Isso porque você não pode calcular a média entre A e B, por isso que colocamos valores. Por isso, para manipularmos matematicamente, podemos chamar uma pessoa que vota no A como 0 e uma pessoa que vota no B como 1. E vimos na aula de Bernoulli que a média dessa distribuição é igual a P, e nós até provamos isso nessa aula. Nós vimos que a média está em algum lugar aqui e que é igual a P. Mas nosso país tem 100 milhões de pessoas. É tecnicamente impossível perguntar a opção de voto de todas elas. Nós não conseguimos descobrir o valor exato desses parâmetros, ou seja, o valor da média, do P, mas, ao invés disso, podemos pegar uma amostra aleatória dessa população. Ou seja, eu pego a população, retiro um pedaço de amostra e aí eu consigo estimar o valor do P. Vamos lá, eu vou pegar aqui uma amostra aleatória de 100 pessoas e perguntar qual é a sua opção de voto, e vamos dizer que 57 pessoas responderam que vão votar no candidato A. E isso é a mesma coisa que pegar 57 amostras do zero, já que o A é equivalente a zero. E o restante das pessoas, supondo que nenhuma votou nulo, ou seja, 43 pessoas votaram no candidato B, e isso é equivalente a ter 43 amostras do número 1. E, olhando essas informações, qual é a média amostral e a variância amostral? A média vai ser igual a 57 amostras do A, que é equivalente ao zero, então 57 vezes zero, mais 43 amostras do B, que é equivalente a 1, então mais 43 vezes 1, e dividimos isso por 100, que é o total da amostra. E se calcularmos isso, vamos ter 57 vezes zero, que é igual a zero, e aí ficamos somente com 43 vezes 1, que dá 43, e dividido por 100 é igual a 0,43. E como podemos calcular a variância? Basta calcularmos a soma das distâncias dos dados até a média ao quadrado dividido por n menos 1. Ou seja, como temos 57 amostras de zero, podemos colocar 57 vezes 0 menos a média, que é 0,43 ao quadrado, mais 43 amostras de 1, então 43, que multiplica 1 menos a média, que é 0,43 ao quadrado, dividido por n menos 1, que nesse caso é 100 menos 1. E se usarmos a calculadora, podemos colocar aqui 57 vezes 0 menos 0,43 ao quadrado, mais 43 vezes 1 menos 0,43 ao quadrado, e dividimos isso por 99, e vamos achar 0,2475 e assim por diante, e isso é aproximadamente 0,2476. Vou aproximar para 76, tá? E para descobrir o desvio padrão, basta retirarmos a raiz quadrada da variância. E se fizermos isso com a calculadora, podemos aproximar esse desvio padrão para 0,50. Claro, essa foi uma estimativa, mas a minha pergunta é: será que foi a melhor? Para a média, a melhor coisa a se fazer é pensar em um intervalo de confiança em torno desses 43%, de modo que
o nosso nível de confiança seja de 95% pelo menos. É uma confiança razoável. Para entender isso, eu posso colocar uma distribuição aqui, o que significa que eu vou distribuir nessa curva os 100 dados da amostra. Claro, eu não vou colocar todas, mas teria uma barrinha aqui, outra aqui, outra aqui, e cada uma delas teria uma probabilidade de acontecer. Levaria uma eternidade para desenhar todas as 100, né? E é por isso que eu utilizo essa curva. É uma aproximação. Essa é o que chamamos de distribuição amostral da média amostral. E essa curva é dividida em duas metades pela média, e nós colocamos em forma de curva, que eu vou chamar de média amostral, e sabemos que essa média é igual à média populacional, que é igual a P. Então, eu posso colocar que a média amostral é igual à média populacional, que é igual a P, e o desvio padrão da distribuição, que é essa distância aqui, ou seja, esse desvio padrão é igual ao desvio padrão da distribuição populacional. Aqui, o desvio padrão é essa distância. Vai ser igual ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada do tamanho da nossa amostra, ou seja, essa aqui é a amostra populacional, essa distância, e aí o desvio padrão amostral é igual ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n. E, no nosso caso, a nossa amostra é 100 pessoas. Então, podemos dizer que isso é igual ao desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de 100, que é a mesma coisa que o desvio padrão populacional dividido por 10. E a melhor estimativa para o nosso desvio padrão populacional é utilizar o desvio padrão da amostra. Isso porque nós não conseguimos saber o valor exato para o desvio padrão da média populacional. Nós conseguimos estimar o valor do desvio padrão amostral. E quando você faz isso, você consegue uma boa estimativa para o desvio padrão dessa distribuição amostral. Então, estimando o desvio padrão da média amostral, nós vamos ter 0,50 dividido por 10, que é igual a 0,05, ou 5%, se você quiser entender assim. Agora sim, o que eu quero saber é um intervalo de confiança para a média amostral que varie dentro desse desvio padrão. Como eu disse, eu quero que seja de pelo menos 95% a chance disso aqui estar certo. E quando eu chego nessa parte, o que eu tenho que fazer é encontrar um intervalo de maneira que eu esteja razoavelmente confiante de que tenha 95% de chance de que a média populacional, que é igual a P, esteja no intervalo desejado. Esse é o último passo que devemos fazer. Enfim, eu vou parar por aqui e eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!